Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui nessa manhã e que nos acompanhe. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. É essa graça que nos traz aqui nessa manhã mais uma vez. Nós glorificamos ao Senhor por mais uma manhã que Ele nos concede essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é bom te ver aqui. Glória a Deus. É bom te ver aqui, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui adorando ao Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Irmãos, nessa manhã a gente vai conversar um pouco a respeito do texto de Atos, capítulo de número 26, o testemunho do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. E nessa manhã eu queria conversar com dois tipos de pessoas. Uma que já teve um encontro com o Senhor, e a segunda é as pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor ou ainda terão um encontro com o Senhor. Por quê? O que nós iremos conversar aqui nessa manhã é que o encontro com o Senhor, ele existe e ele traz, mediante esse testemunho do apóstolo Paulo, um triplo propósito. E nós iremos perceber que todo aquele que se encontra com o Senhor, ele é inserido nesse propósito a qual o Senhor tem para aqueles a qual Ele chama, Ele encontra. Amém? Então nós queremos conversar nessa manhã a respeito disso, para que a gente possa entender que mediante a esse encontro, nós somos vocacionados, nós somos inseridos diante de uma tarefa para executar diante do Senhor. E também aqueles que não tiveram um encontro com o Senhor, que ainda terão, ou que precisam ter, na verdade, eles também são inseridos dentro de uma perspectiva e dentro desse propósito. Então, nós queremos conversar um pouco a respeito disso. Eu vou pedir o texto de Atos, já está aqui. Maravilha, capítulo de número 26, versículo 1. Vamos ler o texto nessa hora. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, pela Tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, por misericórdia, mais uma vez, use a minha vida como canal, Senhor, a vida dos meus irmãos, e que o Senhor possa falar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer, que nós possamos ser edificados pelo poder da Sua palavra, porque só o Seu Evangelho pode transformar as nossas vidas. Senhor, com muita humildade, mais uma vez, eu subo nesse altar para ser usado pelo Senhor, porque ainda que eu tivesse feito todos os esforços, mas o Senhor não estivesse comigo, jamais eu conseguiria comunicar algo bom para o seu povo. Ó Pai, também jamais eu teria que tratar, ó Pai, com desleixo ou com desprezo. Tamanha responsabilidade é de ministrar a Tua palavra. É por isso que nessa manhã nós contamos diretamente com o Seu Espírito, para que Ele possa transformar o nosso coração numa terra tão fértil, ó Pai,
a fim de que receba essa semente tão poderosa do seu Evangelho e que ela floresça em nossas vidas e produza os frutos pela qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, a gente conhece um pouco da história deste homem, e nesse período, no início do seu ministério, ele era identificado como Saulo, assim nas Escrituras. Isso não tem a ver que o nome dele foi mudado a partir da conversão, mas tem a ver em questão da língua, da região, da nacionalidade que o apóstolo. Mas como o texto menciona Saulo, a gente quer também mencionar dessa forma. A gente sabe que ele era um homem que perseguia o Evangelho. Paulo, ou Saulo, era um homem que ele era zeloso da lei, era um homem fariseu, conhecedor das Escrituras. A sua história, o seu testemunho diz que ele cresceu, ele foi ensinado aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Este homem agora, de tanto zelo que ele tinha a respeito das Escrituras e da lei do Senhor, ele vai falar durante essa caminhada, desse testemunho dos governadores e rei de Israel, que o zelo que ele tinha diante da palavra do Senhor fazia com que ele perseguisse os cristãos, faziam que ele perseguisse os que seguiam o caminho de Cristo, de Jesus. E agora, irmãos, a gente percebe que Paulo ele chega a mencionar que ele fazia coisas terríveis, evangelista Rodrigo. Ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos. Ele vai falar em seu testemunho que ele obrigava que os cristãos eles viessem blasfemar diante do Senhor ou diante da lei ou da palavra. E quando nós olhamos para a vida de Saulo, a gente consegue ter uma percepção que muitas vezes nos nossos dias nós também temos. De fato, nós como crentes, como servos de Deus, nós acreditamos que Deus ele pode intervir em nossas vidas, em nossas famílias. Nós, como estamos diante de certas dificuldades, nós clamamos ao Senhor, porque cremos que Deus ele pode operar um grande milagre, uma transformação diante daquilo que nós estamos vivendo. Mas também nós somos, muitas das vezes, inclinados a julgar a situação ou determinada pessoa diante daquilo que nós vemos, segundo a concupiscência ou aquilo que nós entendemos de vida. Nós chegamos a dizer que tem pessoas que talvez não exista salvação para ela, tamanho crime que essa pessoa cometeu, ou tamanha postura que ela tem diante dos princípios morais de uma sociedade. Então, realmente a gente chega diante de algumas pessoas e a gente não acredita que o Evangelho é capaz de mudar isso olhando dentro da ótica terrena, dentro daquilo que nós entendemos como que é bondade, como que é um princípio ou como que é uma moral diante de uma sociedade. Assim era o apóstolo Paulo. A gente vai perceber que quando Jesus aparece para Paulo, e ele tem aquele discurso que Paulo ele fica cego, ele manda Paulo ir até a casa de Ananias, um servo de Deus que orava ao Senhor, temente ao Senhor. E quando o Senhor fala com Ananias que ele iria receber a Saulo em sua casa para orar por ele, Ananias fala: Senhor, eu sei quem é esse homem. Em outras palavras, esse homem persegue a igreja, ele mata os cristãos. Eu vou orar por esse homem, uma, por medo, e segunda, por não acreditar que aquela obra poderia transformar a vida de Saulo. Então o Senhor fala para Ananias: Ananias, você vai orar por ele sim, porque eu tenho escolhido esse homem, que talvez vocês não acreditem, que talvez nenhum dos cristãos acreditam que ele terá transformação, que comete muitos crimes, que comete barbaridades, mas mesmo assim, diante de todos esses crimes e barbaridades que ele comete, eu escolhi ele para ser o meu servo e para que ele possa anunciar o Evangelho. Irmãos, nós éramos assim. E eu quero te falar nessa manhã que é claro que os erros que nós cometemos, os pecados que nós cometemos, não estão no nível do apóstolo Paulo, ou talvez estão, irmão, só Deus conhece o nosso coração, e diante do Senhor nós precisamos ser justificados mediante a sua obra e o teu sangue. Só que nós éramos sem esperança, nós éramos desacreditados,
Nós éramos necessitados, irmãos, de ter um encontro com o Senhor, tão quanto o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sabia o quão terrível ele era, e ele não esconde isso nos seus testemunhos, mas isso fez que ele pudesse valorizar, irmãos, cada momento diante do Senhor. E quando o apóstolo Paulo agora ele é transformado, acontece todo esse processo de conversão e de encontro com o Senhor. O livro de Atos ele vai nos mostrar durante a sua trajetória que Paulo ele começa a fazer a obra. Ele fica um tempo isolado, cerca de 14 anos, bem isolado, e depois da sua primeira aparição, até porque ele não era bem aceito diante da igreja, diante dos discípulos. E agora Paulo ele começa, quando ele retorna, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a anunciar, ele começa a viver coisas poderosas diante do Senhor. Ali, próximo ao capítulo 19, 20, quando Paulo está na igreja de Éfeso, a Bíblia vai dizer que ele ficou ali cerca de 2 anos, um período longo, pregando o Evangelho. Coisas aconteciam, milagres aconteciam, sinais e prodígios aconteciam, ao ponto da igreja chorar quando Paulo chegou a se despedir, porque pelo Espírito Santo ele estava sendo tocado a subir para pregar em Jerusalém. Quando Paulo ele sobe a Jerusalém, irmãos, ali começa uma caminhada do capítulo 20, 21 em diante até o final do livro de Atos, que agora Paulo, por pregar o Evangelho, ele começa a ser acusado pelos judeus. Ele começa a ser acusado de blasfemar contra a lei do Senhor. Paulo ele começa a ser acusado de profanar o templo do Senhor, que os judeus diziam que eles estavam trazendo homens gregos para dentro do templo. E aí o que nós percebemos, irmãos, é que este homem ele vem de uma cidade a qual ele estava sendo bem recebido, o Evangelho estava sendo anunciado, sinais e maravilhas aconteciam. E agora, quando este homem decide subir, ele reúne toda a liderança daquela igreja em Éfeso e anuncia àquela igreja que ele teria que subir, a qual Deus revelou a um profeta, dizendo que Paulo seria amarrado, Paulo seria aprisionado e sofreria se ele subisse a Jerusalém. Só que o Evangelho veio de uma maneira tão transformadora, irmãos, tão impactante na vida do apóstolo Paulo, que ele vira para a liderança daquela cidade, para os irmãos daquela cidade e diz: eu estou disposto a ser preso, a ser perseguido e até mesmo morrer pelo Evangelho que transformou a minha vida. Paulo ele chega a Jerusalém, ele começa a pregar a palavra de Deus, e ali começa uma grande perseguição a ele. A Bíblia diz que ele foi arrastado do templo para o lado de fora, e apanhava diante daquela multidão que o acusava, que o batia, que queria matar o apóstolo Paulo. Só que isso alarmou muito na cidade de Jerusalém. Então, irmãos, a segurança, as forças armadas, os soldados vieram a retirar Paulo do meio daquela multidão e levar para o palácio ou para determinado local que ele estivesse isolado. E ali começa algo que Paulo ele começa a sair em sua defesa. Começa a acontecer um desenvolvimento dentro dessa passagem, dentro desse julgamento, dentro dessa perseguição. Paulo ele começa a sair em sua defesa. E uma dessas defesas, Paulo chega a dizer: ora, eu não sei por que estou sendo perseguido, uma vez que o evangelho que eu estou anunciando é o mesmo que vocês creem. Ou seja, foi anunciado pelos profetas acerca da ressurreição, tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, por que eu estou sendo acusado ou perseguido? Isso levantou um alvoroço, irmãos, porque chegou determinado momento que, aonde Paulo estava fazendo o seu discurso de defesa, existiam fariseus que faziam parte daquilo que ele desenvolveu, o seu conhecimento, e os saduceus. Os saduceus, por sua vez, eles não criam na ressurreição dos mortos. Isso gerou ali uma certa confusão, e Paulo ganhou tempo para que ele pudesse continuar falando em sua defesa. Só que troca-se o governador Félix, ele sai, acaba o seu tempo de governar e ele passa para Festo. E outro governador, fica comigo, tá, irmãos? Isso aqui a gente precisa
entender para a gente chegar até onde vamos começar a aplicar essa palavra. Quando troca-se o governador, Paulo está preso. E ali ele fica preso por um bom período, sendo acusado. Os judeus sempre procurando uma ocasião para o acusá-lo e levá-lo até a morte, porque queriam que ele parasse de anunciar o caminho, este evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora, quando troca-se o governador, Paulo mais uma vez sai em sua defesa. E ele diz que ele deveria ser ouvido porque ele tinha direito e cidadania romana. Ele começa a apelar que a sua defesa chegasse até César, o imperador romano, e que ele não fosse mais julgado ali em Jerusalém, porque as coisas começariam a apertar. O governador Festo, por sua vez, uma vez que ele assume agora o papel de governador diante do povo, ora, politicamente falando, se um governador assume diante do povo e ele quer ser bem visto ou bem aceito diante do povo, é claro que ele estaria inclinado a seguir ou a aceitar o pedido do povo que estava ali em Jerusalém e entregar Paulo para ser julgado. Paulo, mais uma vez, pela sabedoria concedida pelo Espírito, ele apela para chegar até Roma, até diante do imperador. E nesse capítulo 26, que nós acabamos de ler, o rei é chamado, e a Bíblia vai dizer que ele é especialista, Wallace, a respeito da lei, a respeito das Escrituras, porque ele queria ouvir aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, alegando todo aquele tempo em sua defesa, antes de ser enviado diante do imperador. E aqui nós queremos começar, irmãos, a falar um pouco a respeito desse chamado de Paulo, desse testemunho, e a respeito desse triplo propósito que Paulo entendeu e foi convidado pelo Senhor Jesus Cristo mediante a sua chamada. Irmãos, nós vivemos um tempo, antes de entrarmos no texto, de uma necessidade muito grande, não tão diferente das outras, de anunciar o Evangelho. E se nós não termos o cuidado, nós acabamos tendo um encontro com Cristo e basta. Se nós não temos o cuidado de analisar o porquê o Senhor nos chamou, ou para que Ele nos chamou, ou o que essa chamada ou esse encontro irá produzir em nossas vidas, nós acabamos nos colocando numa posição que chamamos, de uma maneira popular, de consumidores da fé. Nós iremos entrar no templo, nós iremos cultuar, nós iremos para a nossa casa, viver a nossa vida cotidiana, a vida vai passar, e a gente não vai se conscientizar da responsabilidade na qual fomos chamados. É claro que Deus ele vai distribuir dons e ministérios diferentes para a vida de cada um. Mas o ide do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele é universal, irmão. E uma vez que nós fomos alcançados por esse evangelho transformador, que restaura as nossas vidas, traz o perdão dos pecados sobre nós, irmãos, automaticamente essa alegria que transborda do nosso coração faz com que a nossa vida seja impulsionada a levar esse evangelho adiante para que outras vidas também recebam a mesma graça, a mesma salvação, perdão dos pecados e a herança de vida eterna. Por isso nós queremos nessa manhã, através da vida do apóstolo Paulo, esclarecer isso que Diego está falando aqui para você. Ora, Diego, mas muitas vezes eu tive encontro com Cristo, eu amo ao Senhor, eu amo estar aqui adorando ao Senhor, mas eu não sei o que fazer diante da obra dele. Eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei o que eu devo me voluntariar para fazer, como eu devo me apresentar. E aí nós queremos conversar um pouco dessa manhã, mais ou menos até 13h da tarde, igual o pastor... Brincadeira, meus irmãos, a gente vai ser bem breve, senão o pastor puxa a orelha, hein, Rodrigo? Mas nós queremos conversar rapidamente a respeito disso. Irmãos, no versículo 14, a Bíblia diz que... Dá para puxar o versículo 14? A Bíblia diz que, caindo por terra, para a gente adiantar, diante daquela luz, diante daquele encontro, e caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu queria destacar o chamado aqui do apóstolo Paulo, e esse encontro
porque nos lembra muito, irmãos, o mesmo chamado do profeta Ezequiel. E dentro do evangelho, né, dentro do evangelicalismo contemporâneo, a gente vê muito a questão de, não, você foi ungido para fazer determinada coisa. E aí, em determinadas igrejas, a gente vê orações que quando unge, a pessoa cai para trás, naquele momento ali ele recebe uma bomba de poder, e agora ele pode sair pelo mundo anunciando, pregando em um monte de igreja, e falando da palavra de Deus, irmãos. Mas não é assim que acontece na vida do apóstolo Paulo. E eu queria também usar o texto de Ezequiel, Miguel, no capítulo 1, versículo 28, a gente vai se estender no capítulo 2, para entender como que acontece na nossa chamada, irmãos, como acontece no nosso encontro com Cristo. Porque o encontro com Cristo, ele vai nos impulsionar, sim. O encontro com Cristo, ele vai nos levar a se levantar, a fazer algo diante da presença dele. Só que, primeiramente, o verdadeiro encontro com Cristo, irmão, ele nos humilha. O verdadeiro encontro com Cristo, ele nos faz descer, irmãos. O encontro com Cristo, pastor Fábio, ele faz que a gente veja escancarado diante de nós a nossa condição pecaminosa. Ele faz que a gente enxergue quem nós somos ao encontrar com Ele. Então, o encontro com Cristo, ele vai fazer, e a gente vai ler esse texto aqui, que nós venhamos, diante da presença dEle, nos debruçar, irmãos, com o rosto em terra. Isso aconteceu no chamado de Ezequiel, isso aconteceu no apóstolo Paulo. Isso não é um derramamento de unção por acaso. O que Cristo ele quer fazer nas nossas vidas, quando Ele marca um encontro com a gente, é mostrar para a gente o quão pecador, Wallace, nós somos. É mostrar para a gente o quão nós necessitamos da misericórdia dEle. É mostrar para a gente que mesmo que nós tenhamos em nossa vida, em nossa mente, os nossos conceitos, o nosso conhecimento, o encontro com Cristo vai mostrar para a gente que tudo que nós temos, ou achamos que somos, ou que podemos, não adianta nada. Primeiro Ele vai nos fazer humilhar. Primeiro Ele vai fazer a gente ir ao chão diante dEle, reconhecer o Seu senhorio sobre as nossas vidas, para depois Ele nos vocacionar para a Sua obra, irmãos. Vamos ler o texto, versículo 28 do 1º capítulo de Ezequiel. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem me falava. Versículo 1 do capítulo 2. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Eles dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Para terminar esse texto, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixes de ouvir, por são casa rebelde. Irmãos, esse chamado de Ezequiel, ele se parece muito com esse momento do apóstolo Paulo, porque Ezequiel, ele contempla uma visão diante dele, e a Bíblia vai dizer que ele se prostra diante do seu rosto, ele é humilhado diante de Deus, ele consegue enxergar a sua condição diante da glória de Deus. A Bíblia diz diante desse texto que após essa visão, que após essa postura de se dobrar diante do Senhor, ele recebe uma palavra de Deus dizendo: levanta-te. E a Bíblia diz que agora o levanta-te diante de Ezequiel
ele é apoderado do Espírito Santo. E a consequência do Espírito Santo em sua vida, ele agora é comissionado a uma missão. Vá e diz: assim diz o Senhor. Não existe chamado, não existe comissionamento, não existe missão, sem que antes o nosso pecado, a nossa condição, seja colocado de maneira clara diante do Senhor, irmãos. Não existe missão sem antes haver arrependimento. Não existe ministério sem antes haver reconhecimento do senhorinho de Cristo. Não existe ministério, não existe pregação, não existe obra, não existe serviço, sem que antes nós olharmos para o Senhor e reconhecemos a grandeza da sua glória diante de nós, e diante da sua presença dobrarmos o nosso rosto diante dele, reconhecer, irmãos, que nós não somos nada sem a gloriosa transformação a partir do encontro com o Senhor. Assim foi o chamado de Paulo, assim foi o chamado de Ezequiel. Mas, irmãos, diante disso, eu queria destacar também que esse chamado ele acontece de uma maneira universal, mas também Deus reserva um momento específico para falar com você de maneira particular. E o desejo do meu coração nessa manhã é que Ele tenha reservado esse momento tanto para a minha vida quanto para a sua vida, para falar de maneira específica e clara ao seu coração. Porque Paulo ele disse que naquele encontro que ele se encontrou com Jesus, todos os homens que estavam contigo, eles viram o clarão e lançaram-se em terra. Porém, ele diz no texto que eu ouvi a voz do Senhor que me dizia. Ou seja, estavam todos naquela ocasião, todos viam aquele resplendor, mas na hora que Jesus começou a comissionar e ter aquele discurso, aquela conversa com o apóstolo Paulo, somente Paulo ouviu a voz do Senhor, irmãos. Então isso quer dizer que Deus ele marca o encontro conosco de maneira especial. Isso quer dizer que diante do apóstolo Paulo, Natane, ele marca muitas das vezes um encontro para falar de maneira profunda as nossas vidas. É claro que todas as vezes que nos reunimos diante da casa do Senhor, como igreja, ouvimos pregações através de mídias sociais, YouTube, Deus ele tem sempre uma palavra a falar aos nossos corações, mas tem vezes que Ele marca de uma maneira profunda e direta para tratar coisas que vão mudar totalmente a rota e a trajetória da sua vida. Assim foi a vida do apóstolo Paulo, irmãos. Ele marcou aquele encontro com Paulo, ele disse: Paulo, levanta-te agora, Paulo. Porque o que o texto vai nos mostrar é que Paulo pergunta a ele: quem é, Senhor? Ou seja, quem és tu? E ele fala: sou eu, Jesus. A quem tu persegues? Mas Paulo perseguia a igreja. Jesus estava falando exatamente aquilo que, se Paulo estivesse perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus. E ele fala: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Mas, irmãos, repare que no texto ele vai dizer: mas levanta-te. Em outras palavras, ele está dizendo: Paulo, tu persegue a igreja, tu me persegue, tu é inimigo da igreja. Sou eu, Jesus, esse que você persegue, esse que você mata. Quando você mata esses pequeninos, você está matando a mim mesmo. Você está ferindo, quando você fere a igreja, você está ferindo a mim mesmo. Sou eu, esse Jesus, a qual você prega de uma maneira contrária, a qual você anuncia que é heresia, a qual você anuncia que aqueles que me seguem têm que morrer. Sou eu, esse Jesus, Paulo. Mas, ou seja, esse mais, irmãos, denota a gente mesmo assim. Ou seja, Paulo, mesmo você me perseguindo, mesmo você perseguindo a igreja, mesmo você matando os cristãos, mesmo você sendo considerado inimigo da igreja, mesmo assim, levanta-te, Paulo.
levanta-te porque eu tenho um ministério a fazer na sua vida. Irmãos, isso é tão glorioso, irmãos, isso é tão glorioso, porque independente mesmo dos nossos pecados, independente mesmo da vida que nós levávamos, irmãos, ele diz para a gente, eu sei quem você é, e eu sou o Cristo, aquele que vem se encontrar contigo. Você era inimigo, você não dava ouvido ao Evangelho, você virava as costas para o Evangelho, você até falava mal daqueles que me servem, mas mesmo assim, agora mediante a você contemplar o seu pecado e a sua condição diante de mim, levanta-te porque eu tenho grande obra na sua vida. Irmãos, isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Jesus está mostrando para Paulo que ele não estava mais considerando nada que ele está fazendo. Ele mostra para Paulo qual era a sua condição. Você me perseguia, mas isso não impede que eu realize uma grande obra na sua vida. Você cometia pecado, você tinha uma vida que não era digna de um cristão. Você caminhava por caminhos que não eram os meus, mas mesmo assim eu tenho uma grande obra na sua vida. Mesmo assim eu vim aqui para te humilhar, te jogar no chão, para você reconhecer a sua condição diante de mim, mas eu também vim aqui para te levantar. Se nós estamos aqui, irmãos, nessa manhã, é porque ele diz para a gente que você era inimigo do Evangelho. Você mal se importava com o Evangelho. Você até zombava daqueles que me serviam. Mas não tem problema. Eu vou mostrar a você toda essa condição antes de te levantar e te vocacionar. Mas eu vou te levantar e te vocacionar. Não são os nossos méritos, irmão, não são as nossas condições, o nosso saber, a nossa sabedoria, estudar aos pés de Gamaliel, irmãos, é a graça de Deus na nossa vida. É claro, irmãos, que toda essa sabedoria e conhecimento do apóstolo Paulo, ela foi utilizada depois, para que o seu ministério pudesse ser uma bomba, um foguete na mão do Senhor. Ele transformou todo esse conhecimento, tudo aquilo que ele viveu lá atrás, até mesmo as coisas ruins que ele cometeu, irmãos, serviu para que ele pudesse usar isso em favor do Evangelho, principalmente nos seus testemunhos. E agora Paulo levanta. E agora, irmãos, nós queremos entrar a respeito do triplo propósito, porque quando ele diz para Paulo, levanta-te e põe de pé, ele vai dizer para Paulo que ele tem algo especial na sua vida. E o encontro com Cristo, irmãos, ele é capaz de proporcionar algo extraordinário. Porque ele diz que Paulo, a partir daquele momento, ele seria o primeiro propósito, ministro e testemunha. A palavra ministro no original, irmão, ela significa diáconos. Ou seja, é um servo encarregado de transmitir algo que não é seu. Então eu vou te dizer nessa manhã, se você chegou aqui com dúvida, ou se você nos acompanha nessa manhã, com dúvida do que é o seu ministério, eu já digo de primeira instância, eu vou utilizar o exemplo do apóstolo Paulo, tu é um diácono, tu é um ministro, tu tem a responsabilidade, irmãos, agora de anunciar algo que não é seu. Paulo, ele não pregava, irmãos, mais as suas próprias ideias, e eu queria usar, Miguel, o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, para fundamentar as minhas palavras diante da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Paulo agora, ele não anuncia mais aquilo que era dele, o seu conhecimento. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, e ele foi considerado, Eduardo, ministro, ele começa a dizer assim ao capítulo 2, 2 Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. E a minha palavra
e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, irmãos. O ministro, o diácono, ele não leva mais uma mensagem que é sua. Ele não leva uma mensagem segundo a sua própria concupiscência ou aquilo que ele pensa do que é certo ou errado. Mas assim como ele se apresentou aos irmãos de Coríntios, assim o Senhor nos chama para nos apresentar. Para que nós possamos nos apresentar trazendo uma revelação do Senhor, a sua palavra, irmão. Não sabedoria de homens, mas sabedoria de Deus, irmãos. Trazendo a palavra de Deus, irmãos. É por isso que nós pregamos aqui nesse altar, é por isso que nós choramos aqui nesse altar, irmãos. Num tempo em que pessoas se vendem, num tempo em que pessoas abrem mão da verdade porque querem sucesso, num tempo em que pessoas negociam a pregação do Evangelho, nós não iremos negociar, irmãos. Nós não iremos anunciar a sabedoria dos homens, nós não iremos abrir mão da sabedoria de Deus, assim como o apóstolo Paulo foi chamado para pregar aquilo que ele recebeu do Senhor. Nós queremos ser uma igreja que anuncia neste lugar a sabedoria de Deus. Porque o sucesso do ministério do Paulo não estava em persuasão humana, mas o sucesso do ministério de Paulo estava em anunciar o Evangelho que ele recebeu do Senhor, irmãos. Porque o Senhor falou para Paulo: Paulo, eu vou te enviar no meio deles, assim como falou para Ezequiel, eu vou te enviar, ou seja, envio, significa a palavra apóstolo, enviado, mensageiro. Paulo era o apóstolo do Senhor, porque uma vez que ele foi enviado, ele não foi enviado para falar de si mesmo, da sua própria sabedoria, mas foi enviado para falar daquele que o chamou, que o transformou, que o perdoou, que o humilhou, mas que levantou para realizar uma grande obra em seu ministério, em sua caminhada sobre a face da terra. É por isso que essa obra reflete até os dias de hoje, nos chamando essa manhã a caminhar, a ser mensageiro, a ser diáconos do Senhor, a pregar a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, irmãos, que o homem natural não compreende, mas o homem que é espiritual, ele consegue discernir as coisas do Espírito e o conduz de glória em glória, de triunfo em triunfo, diante do ministério a qual o Senhor o chamou para viver. Ministro e testemunha. A palavra testemunha, ela significa, irmão, no original, mártir. Paulo agora ele não explica só verdades teóricas da lei, porque ele conhecia muito a lei, ele era mestre, mas ele explicava, diácono Asa, a lei de forma teórica, mas agora, a partir desse encontro, ele começa a explicar aquilo que ele estava vivendo, porque o Senhor fala para ele: Paulo, você vai anunciar aquilo que você tem visto agora, evangelista Rodrigo, e aquilo que eu ainda irei te mostrar, tem mais coisa, Paulo, não para por aí, Paulo. Você está pensando que eu estou te dando o perdão dos pecados só para parar por aí? Você está pensando que eu estou aqui me encontrando com você só para parar por aí? Não, Paulo, tem muito mais coisa para você fazer ainda. Você vai ver, eu vou te mostrar muito mais coisas. A glória não para só por aí. A glória não para só no perdão dos teus pecados. Isso aqui tem muito mais para a gente fazer, Paulo. Levanta e põe de pé. Levanta e põe de pé, Paulo. Irmão, se a gente soubesse o quanto Deus tem para fazer através da nossa vida. Irmão, tu é um Paulo aqui nessa manhã, irmão. Você estava em condição de pecado, Ele expôs diante de você o teu pecado, você reconhece que o perdão dos seus pecados vem só através da cruz, mas não para por aí, irmão, tem muita coisa para a gente fazer. Ele está aqui nessa manhã nos chamando: vamos embora, levanta, põe de pé, vamos adiante, tem muito mais coisa, tem muito mais gente para ser alcançada, vamos embora.
não vem de nós, irmãos. Isso vem de Deus. É a sabedoria de Deus, não é nossa sabedoria, não é nossa capacidade, não é aquilo que achamos. Ministro e testemunha. A segunda coisa que acontece, irmãos, diante desse triplo propósito, esse é o primeiro propósito, de chamar como ministro e testemunha. Só que esse propósito de chamar de ministro e testemunha, ele tem uma consequência, e ele tem um objetivo. E o objetivo, o Senhor vai falar para ele, que é abrir os olhos das trevas para a luz, do poder de Satanás. Abrir os olhos, irmão. Coloca o texto para mim, por favor. Glória a Deus. Abrir os olhos, irmãos, isso quer dizer a respeito de uma nova percepção. Uma nova maneira de enxergar a vida e a sua realidade. O homem carnal, ele enxerga a vida segundo a sua própria vontade, irmãos. Mas o homem espiritual, ele passa a enxergar, irmão, de uma maneira diferente a vida. Ele começa a enxergar a sua realidade porque ele começa a entender que não existe nada na sua vida que está desconectado com o reino de Deus. Paulo, ele tinha uma visão obscura. Paulo, ele era zeloso. E por que não falar da nossa sociedade contemporânea? Versículo 18, Miguel, por favor. Para abrir os olhos e os converteres da luz e do poder de Satanás. O que a Bíblia está dizendo é que, a partir desse momento em que Paulo vai anunciar esse evangelho, Atos capítulo 26, versículo 18. Ele está nos convidando, irmãos, a ter uma nova percepção. Para lhe abrir os olhos das trevas e converteres a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, herança entre os quais são santificados pela fé. Coloca o texto de 2 Coríntios capítulo 4, Miguel, por favor. Para a gente fundamentar também o que seria abrir os olhos e ter uma nova percepção de vida. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o Senhor está falando para Paulo? Paulo, eles estão cegos, e eles não enxergam, Diácono Eduardo, a glória de Deus. Mas a partir do momento que as palavras que sairão da sua boca alcançar eles verão a glória de Deus. Eles serão impactados pelo evangelho. As palavras que serão ministradas ao coração deles irão arder nos vossos corações como um fogo. As palavras que virão diante do seu coração irão mudar a sua concepção de vida. Eles serão arrancados da escuridão e passarão a enxergar, porque eles sairão das trevas, da ignorância, de uma vida longe de Deus, do pecado, para viver a verdade e a santidade diante do Senhor. E do poder de Satanás, a partir da pregação desse evangelho, pastor Fábio, eles mudarão de reino. Antes, eles eram regidos, dominados pelo poder das trevas, pelo poder do diabo. Mas quando você anunciar, sendo ministro, testemunha, eles serão arrancados desse reino. Eles serão transportados para o reino da luz. Como diz em Colossenses, capítulo de número 3, ele está dizendo que, Paulo, a partir desse momento que você anunciar este evangelho, é isso aqui que vai acontecer com eles. Graças damos a Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos a vossa fé
em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da quais ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está escrito todo mundo, que vai frutificando, como também entre vós, desde os dias que ouviste e conhecesse a graça em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para que para vós um fiel ministro de Cristo. Acho que o texto não é esse não, mas capítulo 1, versículo 3, Gabriel, de Colossenses, Miguel. Deixa esse para depois, irmão. Não está batendo esse texto não, deixa eu olhar aqui. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que agora nós somos transportados desse domínio das trevas. Desse domínio das trevas para o reino da luz. Nós éramos dominados, nós éramos guiados pelo domínio de Satanás. Mas agora, a partir desse encontro, a partir dessa chamada, e a partir dessa mensagem, nós somos transportados de um reino que dominava a nossa vida para o pecado. E agora nós somos transportados para o reino da luz do amor. Esse é o segundo propósito, irmãos. E o terceiro propósito, e último, ele vai falar a respeito, no versículo 18 ainda, do capítulo 26 de Atos, de perdão dos pecados, de uma herança que os santificados pela fé em Cristo recebem. Irmãos, perdão do pecado, irmão, não é um simples pedido de desculpa. Perdão de pecado não é uma coisa simples. Perdão de pecado, irmãos, é uma declaração judicial que acontece através do sangue de Jesus, irmãos. Quando Ele perdoa os nossos pecados, irmão, quando Ele muda o nosso coração, quando Ele nos transforma, Ele está dizendo que nós somos justos diante dEle. Ele está nos livrando da condenação, irmãos. Nós estávamos indo em direção à morte, à condenação eterna, mas quando os nossos pecados são verdadeiramente perdoados pelo Senhor, quando vem sobre a nossa vida a convicção de pecado, que nós enxergamos as nossas condições, que nós nos dobramos em terra com o rosto diante do Senhor, nós, neste momento, está sendo colocado sobre nós uma sentença de liberdade, irmão. Isso é o perdão dos pecados. Ele está dizendo para Paulo: Paulo, tu vai ser ministro e testemunha, tu vai arrancar eles, tu vai abrir os olhos dele, das trevas para a luz, do poder de Satanás. Tem mais uma coisa, eles receberão através dessa mensagem o perdão dos pecados, Paulo. Ainda mais eles serão parte, eles terão herança, Paulo. Além de perdão dos pecados, eu vou oferecer mais uma coisa. Eu ainda vou dar uma herança eterna a ele, e uma herança nesse tempo presente, irmãos, porque a herança desse tempo presente é a adoção, a comunhão e a presença do Espírito na nossa vida. Então nós recebemos dois tipos de herança: a herança que nós vivemos nesse tempo presente, ao sermos inseridos no corpo de Cristo, que é a ação, que é a comunhão e a promessa do Espírito, irmão, ou seja, a presença do Espírito na nossa vida, o derramado do Espírito na nossa vida. Nós ainda temos direito à herança eterna mediante ao perdão dos nossos pecados, irmãos. E ainda, eu te convido a se colocar de pé. Ele vai falar que quem recebe o perdão e tem direito a essa herança são aqueles que são santificados pela fé em mim. Irmãos, a santificação pela fé no Senhor, ela vai apontar diretamente para uma santificação posicional. O que seria uma santificação posicional, Natan? Seria uma santificação que nós, através da fé que é produzida do nosso coração, nos separamos para Deus. Essa herança, Natan, ela é oferecida, ela é dada àqueles que se separam para o Senhor. Mas essa separação, ela vem a partir do que o Espírito é derramado em nossas vidas. E ele começa a trabalhar em nossos corações, produzindo frutos de arrependimento para a glória de Deus.
Enquanto a gente se arrepende, a gente se santifica. Enquanto a gente reconhece o pecado, a gente se aproxima de Deus. Enquanto a gente ora, Ele derrama sobre as nossas vidas. Enquanto a gente ora e é derramado o Espírito na nossa vida, Ele coloca fome e sede em nossos corações para meditar na Sua palavra. E a gente vai vivendo ao lado dEle. A gente vai conhecendo o Senhor. A gente vai ouvindo Ele falar. Nós começamos a santificar. Em santificação nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando pela fé em Deus, pela fé em Jesus, pela fé em sua obra. Essa santificação só vem para aqueles a qual reconhecem a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua obra regeneradora na cruz do Calvário. A santificação se dá através do reconhecimento da obra redentora de Cristo. Por isso nós somos chamados nessa manhã, com um triplo propósito, a partir do momento em que você se encontrou com o Senhor, ou irá se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Ele te chama para ser ministro e testemunho. Ele te chama para que você vá, pregue a palavra, abra os olhos daqueles que estão com os olhos fechados, arranque das trevas para a luz aqueles que estão vivendo nas trevas. Retire do poder de Satanás e traga para Deus aqueles que são dominados pelo inferno. E a consequência disso são que pessoas serão impactadas pela palavra que sairá pela tua boca. Elas receberão perdão, elas serão inseridas, elas receberão um presente, a herança do Senhor. E serão santificados pela fé durante a sua caminhada. Vamos ao louvor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração, que um dia na sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração, que um dia na sua glória vale mais que mil. Glória a Deus. Irmãos, eu queria concluir nessa manhã. Como eu disse no início, eu estaria pregando para dois tipos de pessoas. Uma que já teve um encontro com o Senhor e entende, já é esclarecido a respeito dessa missão. Não só os irmãos que se encontram aqui nessa manhã, mas os que podem nos acompanhar pela internet. E pelas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Talvez você duvide desse encontro porque essas marcas, esses propósitos, eles não estão ardendo ainda no seu coração. Mas a nossa missão diante do encontro com o Senhor, a nossa vocação, é que nós possamos viver uma vida gloriosa igual ao apóstolo Paulo. Os nossos pecados, as nossas condições passadas não serão mais consideradas, porque Ele irá mostrar para a gente as nossas condições. Só que Ele nos convida nessa manhã a nos colocar de pé para viver algo extraordinário em Sua presença. Nessa manhã eu estarei orando aqui ao Senhor. E você que ainda não viveu esse encontro, você que ainda precisa ser renovado diante dessa palavra, precisa assumir essa postura, eu queria te convidar aqui na frente, irmãos, para estarmos orando juntos aqui nessa manhã, para que o Senhor possa fazer isso arder em nosso coração como ardeu o apóstolo Paulo, a ponto de ele dizer para os irmãos: eu sei que eles podem me perseguir, eu sei que eles podem me matar, eu sei que eu posso perder a minha vida, mas eu estou disposto, porque eu reconheço que a minha chamada foi gloriosa diante do Senhor. Se você não vem, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Mas não me deixe orar sozinho nessa manhã. Fale com Ele.
Toma esse tempo diante do Senhor para que você possa clamar a Ele e dizer: Senhor, me faça ministro e testemunha verdadeiramente da sua obra. Que a sabedoria do Senhor alcance a minha vida para que eu possa anunciar esse tão glorioso Evangelho que nos trouxe a salvação e transformação de vida. E que vidas sejam impactadas pela nossa pregação. Que os olhos se abram. Que as trevas, ó Pai, se tornem em luz. E que o império de Satanás possa cair por terra e vidas sejam transportadas para o reino do seu amor. Que as vidas, ó Pai, ao ouvir a nossa mensagem, recebam o perdão dos pecados mediante ao arrependimento. E que sejam inseridos, ó Pai, na herança eterna, tanto da vida presente quanto na vida futura, a fim de que sejam santificados dia após dia na caminhada com o Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém.